Saber Cotidiano apresenta. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano. Estamos explorando os impactos do mundo do trabalho na nossa vida atualmente. Nesse momento está sendo discutida a mudança da escala, o fim da escala 6x1 dos trabalhadores brasileiros. E peguei esse mote para a gente também pensar questões que atravessam toda essa discussão do que é trabalhar 6 dias e folgar um, os seus impactos na vida reprodutiva, os impactos na construção, né, do que é uma vida, um lazer, hobbies, construção do que é um tempo para não trabalhar, e os impactos que isto tem, principalmente para as mulheres, que, enfim, sobre elas recai toda essa carga de exploração do trabalho reprodutivo dentro de casa. No vídeo anterior, a gente discutiu um pouco sobre como o capitalismo depende tanto de uma imensa quantidade de trabalho doméstico não remunerado para a reprodução dessa força de trabalho e sustento do dia a dia do trabalhador, quanto de desvalorização das atividades reprodutivas das mulheres, justamente para diminuir os custos que seriam, teoricamente, poderiam ser inseridos no valor do salário, caso se considerasse que isso não é uma atividade naturalmente e fácil de realizar, né? Você limpar uma casa, limpar um banheiro, fazer uma comida, fazer compras, cozinhar, limpar, tudo isso envolve tempo, envolve disposição, envolve criatividade, é uma atividade de trabalho como qualquer outra, só que não é vista como tal. E isso acaba justamente trazendo uma naturalização para que seja uma atividade realizada por mulheres, porque elas já têm esse dom, porque já estão acostumadas, porque fazem melhor, porque fazem mais rápido, enfim. A partir daí justifica-se toda uma série de preconceitos e de práticas que vão de fato prejudicar o tempo livre das mulheres para fazer o que elas queiram. É importante dizer que isso, ampliando essa discussão para uma discussão mais geral, generalista, sobre o trabalho atualmente, não tem como não criticar Marx por não ter visto esta questão. Mas Marx, de fato, estava inserido em um outro contexto, era homem, e é claro que ele não iria reconhecer a importância do trabalho reprodutivo, até porque talvez nem fosse algo que ele se preocupasse, né? Não vamos esquecer que há uma série de investigações e literatura falando sobre como ele se relacionava com mulheres e com filhos. Mas isso não vem ao caso aqui. O que vem ao caso é que para Marx, no momento em que ele se encontrava, também teoricamente, a questão do seu pensamento, ele depositava na indústria, no trabalho industrial, toda a energia e a força para romper com o capitalismo, para emancipar as pessoas. Para ele, a batalha se daria neste contexto, não se daria em outro contexto. E também tinha toda uma visão, né, muito mais tecnicista, se é que se pode dizer, que os avanços tecnológicos estariam muito mais próximos da emancipação e não da exploração dos trabalhadores, que é o que a gente vê hoje, né? Pois bem, com tanta inovação, com tantas mudanças no mundo do trabalho, a gente ainda segue trabalhando muito dentro e fora do local de trabalho, justamente porque a gente não consegue viver se a gente não trabalhar na nossa casa, trabalhar
para fazer a nossa comida ou para comprar comida. A gente tem que dedicar um tempo da nossa vida para este tipo de atividade. Isto não é pouca coisa, isso toma muito tempo. Então, retomando a questão das escalas de trabalho, dos tempos de trabalho, a gente vê no mundo todo essa tendência de redução das jornadas de trabalho e o quanto isso afeta positivamente a saúde das pessoas, a qualidade de vida, inclusive melhorando até a produtividade ou não impactando negativamente nessa produtividade. Contudo, a gente sabe que sobre as mulheres, principalmente, recai o maior peso de sustentar uma escala de trabalho 6x1, justamente porque, para além da escala de trabalho 6x1, elas ainda enfrentam outras escalas de trabalho, que é 7x7, que é o trabalho dentro de casa, de cuidado dos filhos, de fazer a comida. Não à toa, muitas mulheres entram, entre aspas, num acordo com seus companheiros de que não vale a pena elas se desgastarem no mercado de trabalho e assumem os trabalhos domésticos, né, como uma maneira de, bom, por um tempo, eu não vou me desgastar, eu não vou gastar excessivamente muito dinheiro para colocar alguém para cuidar das crianças e para fazer as atividades que eu faria. Então, todo o meu salário, quase todo o meu salário acaba indo para isso, justamente porque o valor do cuidado não está inserido, né, como eu falei, no valor da cesta básica do salário. Então, acaba se fazendo essa opção, entre aspas, que não é opção, e que a gente não pode esquecer que tem efeitos, sim, super importantes para o futuro dessas pessoas. Porque isso acaba não só desvalorizando o trabalho feminino de cuidado, naturalizando, como também retira de muitas mulheres a possibilidade de emancipação, que se dá pela independência financeira. Não satisfeitas com essa situação, muitas mulheres então se veem na obrigação ou com a vontade de ter um trabalho que as permita equilibrar mais ou menos as coisas. Então, trabalhar de casa, ter uma ocupação no mercado informal, trabalhar menos horas, ser freelancer, trabalhar num regime diferente, né? Trabalhar um pouco mais à noite, quando já tem alguém para cuidar das crianças. Há uma série de estratégias que se constroem a partir daí. Só que a Silvia Federici, de novo, vai dizer, bom, isso é péssimo, né, para o conjunto dos trabalhadores, da organização dos trabalhadores como um todo, porque ao fazer isso, ao aceitar esse tipo de situação, as mulheres rebaixam seus salários, que já são diferentes dos homens, já são menores na média. Elas rebaixam e colocam-se, né, como abertas a realizar atividades mais informais, recebendo ainda menos, porque não é um trabalho formal, tem menos direitos, além de tudo. E isso não, por mais que dê um pouco de independência financeira, isso não reduz a carga de trabalho, a exploração, e muito menos a carga de trabalho dentro de casa. Então, o diagnóstico da situação é muito claro, né? O trabalho doméstico ele deve ser sim remunerado. A partir do momento em que algumas mulheres se abstêm de fazer determinadas atividades, é que se começa a perceber e valorizar essas atividades. E a Silvia Federici é uma grande defensora de que a gente, mulheres, a gente simplesmente pare, né? Recuse essa carga que nos é imposta meio que até automaticamente. Justamente porque trazer essa discussão, né? A gente ainda aqui no Brasil está muito longe disso,
mas trazer essa discussão, né, de o tempo de trabalho, de cuidado, pelo menos contribuir para um INSS, contribuir para um FGTS, contribuir para algum valor que no futuro vai ser resgatado, porque afinal de contas, se não fosse essa força de trabalho alimentando os futuros trabalhadores, o que seria da nossa sociedade? Então essa é uma discussão super importante, super na pauta do dia, da ordem do dia, assim como da escala 6x1, que é mais uma prova de que o mundo do trabalho está mudando e que a gente está cada vez mais considerando e precisando considerar os tempos da vida, os tempos de lazer, a importância disso, até para a própria reprodução da classe trabalhadora.